sua rádio. Olá, meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe a todos. Eu sou Hudson Clédio Brasil e essa aqui é a sua rádio. Sua rádio. Sua rádio. Minha rádio. Sua rádio. Sua rádio. Sua rádio, rapaz. Minha rádio. Nossa rádio. Vamos ficar juntos de mãos dadas com o conhecimento. Vamos ver as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui, na sua rádio. Esta é a sua rádio. Aqui na sua rádio, a notícia é nua e crua, sem narrativa, coisa que você dificilmente vai ver, né, na mídia tradicional e militante. É isso aí. Parece que a grande mídia realmente está morrendo. Por isso você fica aqui com a gente, porque a mídia tradicional militante já era, porque aqui na sua rádio quem faz o comentário é você, aqui não tem narrativa, a opinião que interessa aqui é a sua, porque essa é a sua rádio. Sua rádio. Sua rádio. Minha rádio. Sua rádio. Sua rádio. Sua rádio, rapaz. Minha rádio. Nossa rádio. O Brasil registrou nesta quinta-feira o recorde de casos novos de Covid-19 em 24 horas. Foram 100.158. Até agora, o país registrou 12.320.169 diagnósticos positivos para a doença e 303.462 vidas foram perdidas, sendo 2.777 nessa quinta. Os números são do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro informou que o governo deve concluir nesta sexta-feira uma operação para distribuir cilindros de oxigênio em diversos estados. A declaração ocorreu durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite dessa quinta. Começou uma operação dia 22 e segunda-feira e amanhã se encerra, de modo que chegarão 400 cilindros em Rondônia, 240 no Acre, 160 no Rio Grande do Norte, 100 no Ceará e 100 na região sul, bem como, a Força Aérea transportou 550 cilindros de oxigênio líquido de Belém para Macapá. Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde também tem se esforçado para comprar e distribuir para todo o país remédios para entubar pacientes e afirmou que o governo foi surpreendido por um aumento inesperado na busca por esses medicamentos. Também nessa quinta, o presidente assinou o decreto que cria um Comitê Nacional de Enfrentamento à Pandemia. Lembrando que a criação do comitê foi anunciada na quarta-feira, durante uma reunião no Palácio da Alvorada, com a participação dos presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, governadores, ministros de Estado e representantes de instituições independentes. Bolsonaro vai coordenar o comitê, que vai contar ainda com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado e do ministro Luiz Fux, do STF, na condição de observador. A Secretaria Executiva do Colegiado ficou com o Ministério da Saúde. O cronograma de reuniões ainda vai ser definido, mas contará com reuniões extraordinárias também, sempre que algum dos membros pedir. A duração do comitê é de 90 dias, mas esse prazo ainda pode ser prorrogado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Sequenciamento genético de pacientes com Covid no Distrito Federal mostram que o tipo mais encontrado do coronavírus é da linhagem de Manaus, mas foi detectada pela primeira vez a presença da variação do Reino Unido. O estudo feito pelo governo do DF e pela Universidade de Brasília fez a sequência genética de 44 amostras da primeira quinzena de março. Dessas, 24 amostras foram da variação do coronavírus de Manaus, 14 da linhagem do Rio de Janeiro, outras 5 que já vinham circulando no país e uma amostra do tipo de mutação do Reino Unido. O secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, diz que a variação inglesa foi detectada de uma pessoa que foi infectada em Brasília, mostrando que essa variação do coronavírus já circula no país. Em relação à variante do Reino Unido, nós tivemos algumas informações iniciais, antes dessa aqui da primeira quinzena de março,
em relação ao vírus que foi encontrado já no Distrito Federal, mas é um vírus autóctone. Isso quer dizer que ele teve transmissão interna dentro do Distrito Federal. Não é um vírus que vem importado, né, de uma pessoa que viajou para a Europa e trouxe esse vírus para cá. Então, na verdade, a pessoa trouxe o vírus, mas ela já transmitiu para outra pessoa que já está transmitindo para outras. A Secretaria de Saúde também anunciou que todas as 26 mil vagas disponíveis para a vacinação de profissionais de saúde que não estão na linha de frente contra a Covid foram ocupadas em 2 horas de agendamento nesta quinta. O governo disse que novas doses serão disponibilizadas para esse público após a chegada de mais vacinas. A lista de espera por uma UTI no Distrito Federal continua alta. 369 pessoas aguardam por uma vaga, sendo 276 com Covid. O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, diz que a lista de espera não quer dizer que os pacientes não estejam sendo atendidos. Não quer dizer que a pessoa está desassistida. A pessoa pode estar em enfermaria, estar em UCI, muitas vezes inclusive com ventilação mecânica. Então é importante frisar que o fato de ter essa lista para leito de UTI não significa dizer que essas pessoas estão desassistidas. Nesta quinta-feira, apenas 14 leitos de UTI estavam disponíveis para pacientes Covid nos hospitais públicos, com outros 371 ocupados. 24 leitos de UTI estavam à espera de liberação no sistema público do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. No Brasil, cerca de 50% dos pais adiaram ou faltaram à data prevista para alguma dose de vacina de seus filhos contra meningite durante a pandemia. Segundo pesquisa Instituto Ipsos, especialista em sondagens de mercado, o motivo alegado pela maioria dos entrevistados foram as medidas restritivas e o medo de infecção pelo coronavírus. Realizada de forma online entre 19 de janeiro e 16 de fevereiro deste ano, a pesquisa encomendada pela farmacêutica GSK mapeou atitudes de famílias com relação à saúde de crianças e adolescentes durante a crise sanitária em 8 países. Além do Brasil, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Argentina, Austrália e Estados Unidos participaram do estudo. Os resultados mostraram que as medidas de isolamento social foram a principal razão para o atraso ou cancelamento da vacinação contra meningite meningocócica. Entre os 4.962 entrevistados, a maioria dos pais, 95%, afirmou que seus filhos irão retomar pelo menos uma atividade que envolva contato próximo com outras pessoas quando as restrições forem suspensas. A pesquisa também concluiu que mais de 70% das pessoas ouvidas pretendem reagendar a imunização contra a doença. 21% disseram que não farão reagendamento, a maioria por medo de contrair Covid-19 em espaços públicos. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus ou bactéria, que é mais grave. Especialistas apontam que no mundo, mais de 5 milhões de pessoas são afetadas pela doença anualmente. A cada 10 pacientes, 1 morre em decorrência da doença e outros 2 ficam com sequelas. Segundo eles, a principal forma de prevenção é por meio da vacina. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Mais de 1 milhão de doses de vacinas chegam ao Brasil na tarde deste domingo. Elas integram o consórcio COVAX Facility, um esforço mundial para a distribuição equitativa de vacinas em todo o mundo. Esta é a primeira entrega da iniciativa ao Brasil e outras já estão previstas ao longo do ano. A intenção do consórcio é fornecer vacinas para até 20% da população de cada país. 1.022.400 doses da vacina AstraZeneca Oxford vão desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 6 da tarde, para então serem distribuídas dentro do Plano Nacional de Imunização. Os imunizantes foram fabricados na Coreia do Sul, são do mesmo tipo feito pela Fiocruz no Brasil e já têm a aprovação da Anvisa para uso emergencial. A chegada das vacinas é uma esperança, inclusive, para quem ainda não pode se vacinar, caso de crianças e adolescentes.
Quem explica é Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil. Crianças e adolescentes são que mais sofrem das consequências indiretas da pandemia. Isso afeta o seu desenvolvimento, afeta o acesso à educação, à saúde mental, à segurança alimentar, à proteção contra a violência. Por isso que com as vacinas que permitem a imunização dos adultos, isso nos permite reimaginar um futuro melhor, mais seguro, mais saudável. O COVAX Facility é co-liderado pela Coalizão para a Promoção de Inovações em Prol de Preparação para Epidemias, pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, Unicef, OMS e Organização Pan-Americana de Saúde. O Ministério da Saúde também anunciou neste sábado a distribuição de mais 5 milhões de doses de vacina a todos os estados. São imunizantes produzidos tanto pela Fiocruz quanto pelo Instituto Butantan. As entregas estão ocorrendo ao longo deste domingo de forma proporcional. Com essas doses, a intenção do governo também é contemplar 100% da população ribeirinha e mais de 60% de quilombolas do país. Segundo o governo, desde o dia 18 de janeiro, foram enviados aos estados mais de 25 milhões de doses de imunizantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. O Ministério da Saúde começou a distribuição de quase 3 milhões de medicamentos utilizados na intubação de pacientes com a Covid-19. A negociação dos medicamentos foi possível após reuniões com representantes de 3 fornecedores nesta segunda e terça-feira. A empresa Crisália vai fornecer 1.200.000 unidades que começaram a ser entregues nesta terça-feira. A Eurofarma também começou a entregar 212.000 ampolas. Já a União Química vai enviar até 30 de março 1.400.000 medicamentos. A promessa é que os remédios cheguem aos estabelecimentos de saúde em 72 horas. O Ministério da Saúde ainda informou que acompanha semanalmente a disponibilidade de medicamentos para intubação em todo o país. Essa ação permite monitorar o consumo dos estados e articular com o setor industrial o atendimento da demanda. O cronograma de entrega desses medicamentos é feito pelo Ministério da Saúde com base no monitoramento realizado nos estados e municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Esta é a sua rádio.